Quem diria que a física ia ajudar você a entender melhor as diversidades? Olá, meu nome é Wagner da Desafio Certo e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Diversidade, um programa aqui na Desafio Certo que tem como objetivo fazer todo mundo entender melhor as diversidades, as pessoas diversas. Por mais que a gente esteja próximo ou não de um lugar de privilégio, de um lugar de normatividade, aqui a intenção é que todo mundo entenda todo mundo, tenha empatia pelo próximo, tenha empatia e entenda a luta das pessoas diversas, ok? Dito isso, vamos falar hoje sobre a física do privilégio. Eu gostei muito desse vídeo, para quem não sabe, né, tem alguns vídeos aí de introdução no canal que falam um pouquinho da minha história, mas eu sou formado em engenharia, apesar de não usar mais quase nada da minha formação no que eu faço hoje. Eu ainda tenho, né, um pezinho ali na engenharia, nas ciências exatas. Gosto bastante, né, das disciplinas exatas. Eu dei aulas de matemática, física e química por muito tempo. E foi muito interessante fazer, né, a inspiração desse vídeo foi uma vez que eu falei sobre energia potencial e carreira e tal. Eu sempre gosto de misturar aí os conceitos exatos e os conceitos sociais. Claro, esse vídeo não é uma comparação direta, não dá para comparar diretamente uma coisa exata e uma coisa social, porque os seres humanos são criaturas muito não exatas, né? Bastante caóticas, inclusive, e a maneira como a gente se organiza na sociedade, mais ainda. Porém, né, vamos tentar falar um pouquinho, a gente vai usar dois conceitos muito simples aqui, né? O conceito de espaço tridimensional, né? Distância, altura, largura, espessura, e a gente vai tentar também usar o conceito de tempo, né, que todo mundo aí conhece, né, minutos, horas, enfim. E o conceito mais simples relacionado ao espaço é o conceito de ponto de referência, né? Então, quando eu olho um trem passando, eu tenho uma percepção da realidade diferente de uma pessoa que está dentro do trem, né? Então, para mim, o trem está em movimento. Para a pessoa que está dentro do trem, as árvores, a terra, a paisagem que está em movimento. Para a pessoa que está dentro do trem, eu estou em movimento. Para mim, aquela pessoa está em movimento. E as duas percepções, elas são verdadeiras do ponto de vista físico, né? E a relação que a gente tem com as diversidades, né, é que a sua percepção de que, por exemplo, né, uma luta diversa, por exemplo, a luta contra o racismo, que ela não deveria existir porque está tudo muito bem agora, ela não é uma percepção errada. Só que você tem que entender que ela vem de um referencial. E mais do que isso, e aí eu quero que, né, a gente tome um pouquinho de tempo. Não estou dizendo que essa pessoa está errada de propagar uma cultura de que o racismo não existe. Mas o ponto de vista dela não está errado. Ela vê daquela forma e, portanto, aquilo está certo. O que eu quero dizer para você que acha, por exemplo, que o racismo não existe ou que ele melhorou muito e que não tem motivos para lidar, eu quero que você entenda que o seu ponto de vista é um ponto de vista tão verdadeiro quanto, para você receber o direito de falar que o seu ponto de vista está correto, você tem que também falar que o ponto de vista da pessoa que diz que sim, existe racismo porque ela sofreu, é um ponto de vista que também é tão verdadeiro quanto o seu. E isso muda tudo, porque para uma pessoa, né, eu estou falando para você, a pessoa privilegiada que acha que o racismo não existe porque você nunca sofreu com ele, para você dizer isso, para você ter esse direito de dizer isso, você obrigatoriamente, pelas leis da física, tem que dizer que a pessoa que sofreu racismo e a pessoa que diz que existe racismo tem um ponto de vista tão válido quanto o seu. E aí é aquilo, para você dizer que uma coisa não existe, para você falar que a outra pessoa que existe também está correta, alguma coisa está muito errada aí. Olha que legal, porque, né, se a gente for tentar explicar que existe, não existe, vai ficar muito confuso, não é essa a questão que eu quero. Né? Porque se você fala que você tem um ponto de referência, tem que aceitar que existem outros. Mas ao usar a explicação de que para essa pessoa racista, tá? Se você não é antirracista, você é racista. Para você falar que na sua visão, no seu ponto de referência, não existe o racismo, você tem que aceitar
que existe um ponto de referência. Você está falando que do seu lugar não existe. E aí você tem que aceitar que existe um lugar seu. O que isso quer dizer? É o que a gente falou no vídeo passado do Desafio de Diversidade. Lugar de fala. Se você está assumindo que do seu ponto de referência não existe o racismo, você tem que entender que o seu ponto é um ponto de referência. E que se você fala que não existe racismo, você está vindo de algum lugar a sua percepção. E é esse o conceito todo de lugar de fala. Então a física, se você quer explicar uma questão social com uma questão física, você tem que aceitar que o lugar de fala, ele existe. Você está falando que o seu ponto de referência é o ponto que você está se basando para dizer que determinada coisa existe ou não. Tá? Então entende o lugar de fala até pelo ponto de vista da física. Mas a gente não está tentando entender aqui lugar de fala, a gente está tentando entender aqui privilégio, né? E quando a gente está falando de física, né, vamos falar de alguns exemplos relacionados ao espaço, né? Então, se você está dizendo, se você entende que existe um espaço, né? Exemplos que várias pessoas já tiveram alguma vez na vida, né? 2 carros andam para frente, para trás, na velocidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem que entender que é muito importante da onde se parte, né? Então, se um carrinho começa no ponto 0 e o outro carrinho começa no ponto 100, o carrinho do ponto 100 está em vantagem em relação ao carrinho do ponto 0. Ele começou muito na frente. Então, a física nos diz que o ponto de início é importante. E eu quero que você tente, né, levar esse conceito para a parte social. Se você começou numa família que já tinha um pouco de dinheiro, você começa na frente na sua vida em uma família que não tinha dinheiro algum. Se você nasceu em uma família que tinha dinheiro, você começa em vantagem dentro da sua vida. Outra coisa que a gente tem que entender, a gente tem que deixar essa ideia de que os 2 carrinhos eles saem de pontos iguais. A gente já percebeu que dependendo do dinheiro, você sai mais na frente ou mais atrás. Outra coisa também muito interessante, só para complementar o exemplo, né? Se você, por exemplo, tem uma casa, sua família começa muito na frente de uma família que ainda vai precisar ter o dinheiro para ter uma casa, entendeu? Mas, voltando aqui, a gente tem que entender também obstáculos, né? Se 2 carrinhos saem de pontos diferentes e o carrinho que saiu atrás ainda tem mais obstáculos que você, ele ainda tem que desacelerar muitas vezes na vida dele, diminuir até a velocidade dele muitas vezes na vida dele, e você só precisa acelerar numa estrada maravilhosa, sem obstáculo nenhum, você está em vantagem em relação à pessoa que teve obstáculos. E aqui os obstáculos são mostrados por várias outras diversidades. Se você é mulher, você tem mais obstáculos. Você tem gente idiota falando que você, por ser grávida, por poder engravidar, você tem que ganhar menos. Você tem um fato do mundo de que a mulher ganha menos. Se você é negro, você sofre com o racismo. Se você é pobre, você sofre com violência policial. Então o carrinho que não tem esse tipo de obstáculos, ele está em vantagem, porque ele não precisa desacelerar durante a corrida dele. Tá? Isso a gente está falando só de espaço ainda. E aí, usando os conceitos de velocidade e aceleração, a gente pode levar em consideração que um carrinho que só acelera, né, vai para frente, acelera e aumenta a velocidade dele infinitamente, ele está em muita desvantagem um carrinho que acelera mais devagar ou que precisa desacelerar. A gente falou de obstáculos, mas olha só, se a sua velocidade tem que diminuir às vezes, porque, por exemplo, você precisa ir numa faculdade menos conceituada, você tem que passar por exemplo, episódios na sua vida como o medo de sair do armário, como o exemplo da comunidade LGBTQIAP+. Você tem que passar por machismos do tipo a mulher minha não trabalha, filha minha não vai pro exército, filha minha não faz alguma coisa, aqui nessa empresa a mulher é secretária. Se você não teve que desacelerar a sua vida por essas questões, você só acelerou na sua vida sem precisar se preocupar com nada, sem precisar passar por alguém que precisou parar você por alguma razão, se você só continuou indo na sua vida, se você teve que trabalhar para pagar a sua faculdade,
você teve que desacelerar um pouquinho seus sonhos e você não precisou pagar sua faculdade porque você entrou numa faculdade pública, que hoje em dia é uma faculdade elitista. Então, olha só, tem várias coisas que você acelerou que a outra pessoa precisou desacelerar em vários momentos da vida que você não. Você está em vantagem em relação a ela, ok? E aí a gente termina esse conceito de espaço. Só aí a gente já viu que dentro da corrida da vida, uma pessoa tem muitos obstáculos, uma pessoa precisa parar às vezes, e eu, em relação a uma outra que não tem obstáculos, que não precisa parar, que só continua acelerando na vida perfeitamente, e que além disso ainda começou a corrida na frente, certo? Então vamos agora falar um pouquinho de tempo. Quando eu pensei nesse vídeo, eu estava pensando em falar só disso, obstáculos, velocidade, onde você começa na vida, etc. Mas aí, nesses grupos de família, né, mandaram um vídeo para mim em que um atorzinho, num programinha aí, falou, né, um super poema, ele falava super empolgado e tal, que ele falava, não lembro quantos eram, acho que era 84 mil e poucos, né, que são os números que é o número de minutos, se eu não me engano, num dia, né, em 24 horas. E ele fala todo empolgado que é como você ganhar 84 mil reais, só que a conta zera todo dia, você pode gastar como você quiser. Quando eu ouvi isso, eu achei engraçado, né? Primeiro porque, tudo bem, né, licença poética, mas a pessoa estava usando ali para mostrar como ela era sábia e causar inspiração nas pessoas. Só que a inspiração, quando ela vem de um lugar de, não nem chamar de mentira, mas de omissão, não é uma inspiração boa. Primeira coisa é que você não tem 24 horas no dia, você não tem 84 mil minutos na sua vida para você usar, simplesmente pelo fato de você ser humano. Então todo mundo começa atrás nessa corrida, tá? Todo mundo tem que dormir em algum momento. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se limpar, todo mundo precisa se transportar de um lugar para o outro. Todo mundo não tem esse tempo para usar. Você precisa... Aí os meritocráticos vão falar, não, mas e quando eu me transporto, né, quando eu pego um ônibus, eu sempre estou lendo alguma coisa, usando. Tá bom, amigão, tá bom, legal que você faz isso. Não é todo mundo que faz. Nem todo mundo precisa estar produtivo 100% do tempo, tá? Outra coisa é que, olha que interessante, quem tem mais tempo? Eu tô falando tempo para investir em atividades de produtividade, melhoria, né? Então, vamos pegar dois adolescentes, né? Um adolescente negro, pobre, periférico, gay. Ou melhor, uma adolescente, e ainda por cima, além de tudo isso, ainda é mulher. E é cadeirante. E a gente vai pegar uma pessoa que nasceu numa região nobre de São Paulo, com bastante dinheiro, branca, sem deficiências físicas e homem. Quem tem mais tempo para usar durante o dia? Você pode se sentir tentado a falar que as duas pessoas têm o mesmo tempo para gastar, para investir. Porém, a pessoa pobre periférica, ela tem que trabalhar desde cedo. Ela não tem tempo para estudar 100% do tempo. Como adolescente, essa menina vai trabalhar pelo menos 8 horas por dia. E as outras 8 horas por dia ela vai poder se desenvolver. Um adolescente branco, numa região nobre, com dinheiro, ele pode sim, e é cultural, que ele, enquanto universitário, ele apenas invista o tempo nos estudos. Então, essa pessoa acabou de ganhar 8 horas do dia dela, para investir nela mesma, para se divertir, para estudar, para investir o tempo, o recurso que ela tiver apenas com ela mesma, certo? Ela pode estudar mais, por exemplo, se ela quiser. Então essa pessoa já começou com menos 8 horas. Supondo que as duas pessoas dormem 8 horas, essa pessoa tem menos. Se ela é mulher, ela tem que lidar com determinados horários, né? Eu tenho até algumas amigas que elas falam, né, que às vezes ela precisou trabalhar tipo depois das 9 da noite, ela tinha que se preocupar no caminho para o metrô, porque podia surgir alguém. O homem não precisa se preocupar com violência? Sim, o homem precisa se preocupar com violência. A violência é um problema que afeta todos, mas afeta todos de maneiras diferentes. A mulher precisa se preocupar com um estuprador, que o homem precisa se preocupar bem menos, certo? Então essa mulher tem que gastar um tempo do dia dela planejando se ela pode ou não trabalhar até mais tarde. Ela precisa se preocupar se ela vai sair com amigas, então ela vai precisar esperar um tempo a mais para sair da faculdade com amigas se for muito tarde, porque ela tem que se preocupar ainda com uma possível violência que acontece especificamente com mulheres. Se essa pessoa é cadeirante, ela precisa planejar melhor o trajeto dela
porque ela não pode passar por diversas partes da cidade que não tem acesso. Ela precisa se preocupar se a faculdade dela tem acesso, ela precisa se preocupar se o trabalho dela aceita e é adequado para uma pessoa com deficiência física. Então, o que eu estou dizendo é que não, o tempo não é igual para todo mundo. Tudo que essa menina precisa se preocupar diariamente, por tudo que ela é, eu nem falei de racismo, hein? Que ela precisa também se preocupar com isso. Ela precisa se preocupar, vamos supor que se ela for atriz, ela precisa se preocupar se o papel que ela vai fazer uma audição está escrito papel para personagem negro, senão ela não precisa nem ir. Tem um monte de amiga que é atriz e fala isso, que se não tiver escrito, melhor nem ir, que é para uma pessoa branca. Então ela tem que se preocupar com tudo isso. Enquanto essa pessoa, o homem, branco, heterossexual, nem falei nada também dela ser lésbica, né? Mas enfim, o que eu estou querendo exemplificar é que a gente não começa com o mesmo tempo na vida. A gente não tem as mesmas 24 horas. O tempo não é justo para todo mundo. Porque, por mais que a gente tenha, sim, a passagem do tempo similar, ainda assim, o uso do tempo é diferente para todo mundo. Você que pôde fazer sua faculdade sem trabalhar tem uma vantagem sobre quem precisou trabalhar para fazer a faculdade. Você que não precisa se preocupar com ser estuprado na rua, você que não precisa se preocupar com acesso à sua deficiência, você que não precisa se preocupar com o machismo que você provavelmente sofrerá na empresa, você que não precisa se preocupar se você vai dizer ou não dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, se você é gay ou não, com medo de represálias sociais. Você que não precisa se preocupar, você tem mais tempo para investir em você. E mesmo que você invista só em lazer, isso é uma vantagem gigantesca que essa pessoa não tem. Essa pessoa dorme às 8 horas, mas ela tem que se preocupar com um monte de coisa. Um monte de coisa. Não vou nem falar da questão do pobre e do rico, porque a gente já falou bastante, né, do lugar onde você começa e a aceleração que você tem. Mas repara como até as leis da física podem ser usadas para exemplificar o quanto você sim tem de privilégio e nem sequer percebe. E o seu privilégio agora, se você percebeu que você tem, e você está perguntando, tá bom, e é culpa minha, o que eu faço? Eu dou meu dinheiro aos pobres e o que eu faço para não ter privilégio? Não, mantenha o seu privilégio. Mas faça do seu privilégio uma ferramenta de mudança social. Entenda as pessoas que não têm privilégio. Não começa aceitando que esse privilégio seu existe, que existe pessoas que não têm. Aceitando isso, você começa a entender que se você acha que o racismo não existe, pergunta uma pessoa negra se existe ou não. Não assuma que você está certo, tá? E aí começa a lutar contra, sim, o racismo, contra o preconceito com sexualidade e gênero, contra o preconceito de misoginia, de machismo, contra o preconceito contra pessoas de deficiência. Lute contra os preconceitos junto com a gente. Faça sua voz uma voz aliada. Não faça sua voz contra. Não ache que sua dor não existe porque você acha que ela não existe. Entenda o ponto de referência onde você fala. Aceite que ele é um ponto de referência que não pode não enxergar tudo. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês passaram comigo. Se você gostou ou não gostou, deixe uma reação apropriada, mas de qualquer forma, deixe um comentário para eu saber o que você gostou ou o que eu posso melhorar no canal. Também, se você tiver alguma sugestão sobre diversidade ou sobre carreira, deixa aqui embaixo que eu vou tentar tratar de todas as sugestões assim que possível. Se você quer ajudar ainda mais o canal, acompanhe a gente aqui nas redes sociais. Se você gosta de ouvir como esse tipo de conteúdo como podcast, todos os áudios dos vídeos são disponibilizados como podcast aqui nessa plataforma que chama Anchor. Lá vai ter links para todas as outras plataformas, você vai poder ouvir na que você achar mais adequada para você, certo? De novo, agradeço muito o tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.